Então, olá, vamos mexer com um pouco de fundamentos. E meu nome nada mais matemático do que Pierre. E nós vamos voar, hein? Nós vamos voar. Então essa aula aí é mais uma aula prelúdio, né? Ao sobrevoo da águia rápido aqui. E eu quero falar sobre numeração. Então a primeira coisa, né? Quando nós pensamos na ideia de numeração, nós temos uma situação de comparações. E comparações no primeiro momento, o meu intuito aqui quando falar de numeração é de conjuntos equipotentes. O que são conjuntos equipotentes? A ideia mais primordial é que assim, conjuntos equipotentes são aqueles que possuem mesma quantidade de elementos. Legal? Ponto final. Então onde eu podia ter uma aplicação disso? Então vamos supor que você tem lá, sei lá, você tem lá pastores de lhamas. E aí ele faz uma referência direta, uma relação direta com a quantidade de pedras que ele leva num cesto, ou num pacote, ou no bolso, sei lá. Exatamente a quantidade de pedras que ele tem neste local é exatamente a quantidade de lhamas que ele tem. Então, quando ele voltar, por exemplo, do pasto, ele vai associar, será que todas as lhamas voltaram? Não sei. Mas se a representação da quantidade de pedrinhas for exatamente a quantidade de lhamas que ele tem lá presente, eles têm, todas as lhamas voltaram, não teve nenhum lobo mau que comeu elas ou alguém que passou a mãozinha leve nela. Legal? E aí, qual que é uma distinção entre duas coisas aí quando nós trabalhamos com a ideia de numeração? A distinção entre número e numeral. Qual que é a diferença entre número e numeral? A ideia é simples assim, ó. Quer dizer, número é uma coisa que vocês vão ouvir muito. Eu gosto de falar esse termo porque ele é gostosinho, ele é engraçadinho, que é o mundo das ideias. O número, ele está no mundo das ideias. Então, na verdade, o número, eu posso dizer que ele é uma ideia. Ele é uma ideia. Quando eu utilizei essa situação dos conjuntos equipotentes, posso dizer que ele está vinculado a relacionar com o número. Porque veja, no primeiro momento eu falei de quantidade. Então o número está relacionado a uma ideia de quantidade. Aquela quantidade, eu falei quantas? Não, eu falei aquela quantidade de pedrinhas estava vinculado, estava criando um conjunto equipotente com a quantidade de lhamas. Legal? Então está vinculado a uma ideia. Se eu materializar essa ideia, eu vou ter o numeral. O numeral é uma situação. Se eu vou lá e apresento 3 dedinhos, então é o 3 representado. Se eu vou lá, por exemplo, hipoteticamente em inglês, vou lá e coloco lá one. Então ele está representado, é uma representação de um algarismo que eu estou dizendo 1. Se eu fizesse, por exemplo, em alemão, fizesse lá fünf. Se eu tivesse lá o fünf, ele está relacionado diretamente a um algarismo, né? Aqui no nosso caso, aqui os decimais, estou pensando nesse momento aqui nos decimais, ele estaria representado ao 5. Se eu porventura fizesse, por exemplo, números romanos, sei lá, por exemplo, vou lá e faço um X-Men. Então ele está relacionado a quem? Ao número, por exemplo, ao nosso 2 algarismos que eu estou tendo aqui que representam o número 10. Legal? Estou utilizando aqui 2 algarismos. Nós vamos ver em outros momentos do curso, não será nesta primeira parte, mas em alguns momentos do curso nós vamos ver, por exemplo, mudança de base. Eu vou falar de binário, de outras bases, mas não será uma coisa que você pode esperar deitadinho ou sentado, porque ela não acontecerá em curto prazo. Depois de tiver mais estruturado, por exemplo, todos os cursos ou boa parte dos cursos, aí eu começo a pegar esses detalhes aí mais interessantes também, na minha opinião, interessantes. Mas no primeiro momento eu quero fazer um sobrevoo da águia e pegar tudo que a gente vai precisar. E depois a gente vai pegar nos detalhes. Comentar só mais uma coisa para fazer o fechamento dessa aula. Para fazer uma ideia, não seja aquele mala sem alça que fala... Vou lá e falar, por exemplo, o número 1. Aí você, não é o número 1, é o numeral 1. Não faça isso. Não seja o mala sem alça, legal? Tá certo que é o numeral do número, né? Mas eu só falei isso no primeiro momento, né? Para criar o mala sem alça, o chato. Só para você ver essa distinção de número e numeral, legal? O número, mundo das ideias, uma ideia.
né, do mundo do conjunto né, de elementos, das pedrinhas, das lhamas e coisa e tal. O numeral vai ser a representação. Mas você vai ver que eu vou falar, por exemplo, o número 1, o número 0, o número 8. Legal? O número tal. Então, nesse momento não é para você ficar chateadão, nervosão. Quando eu olho para esse número, ó, você viu, eu falei a palavra número agora, mas é esse numeral do número, que é uma representação. Nós temos aqui um numeral 1, 3, 2, 5, 7, 3, 8, 0, 1. Tá. Como é que eu poderia fazer essa leitura, mas antes dela, vamos pensar que tem duas coisas que constroem esta situação. Eu tenho a ordem e a classe. A ordem é simplesmente cada algarismo. Então a ordem é exatamente cada algarismo, que sempre inicia-se, se eu falar de frente a vocês, né? Sempre mais à direita, e aí eu vou aumentando aqui a minha ordem. Então eu tenho 1 como ordem primeira, o 0 ordem segunda, o 8 terceira e assim por diante. Legal? É a ordem. Cada 3 ordens eu formo uma classe. Então eu tenho que a primeira classe é a classe das unidades, a segunda classe é a classe dos milhares, e a terceira classe é a classe dos milhões, a quarta classe seria dos bilhões. Legal que eu fiz o tamanho que a lousa deu aí, de um tamanho bem grande. Mas muito bem, quando a gente fala daquela ideia de unidade, dezena e centena, eu estou falando exatamente da primeira, o triozinho aqui, legal? Então é o triozinho aqui de elementos. Se eu falar unidade, dezena e centena, vai ser do trio. Não é comum, né? Não está absurdamente errado, mas não é comum falar assim, ó, a unidade de unidades, dezena de unidades, centena de unidades. É que dói um pouco o ouvido, né? Então, normalmente quando se fala assim, ó, unidade, dezena e centena, a gente está falando do quê? Já está dizendo que é de unidade, só falando o termo unidade, dezena e centena. Então unidade é sempre o elemento aqui ó, mais à direita, dezena e centena. Quando eu for para a classe dos milhares, eu falo ó, unidade de milhar, dezena de milhar ou de milhares, desculpa, né, ó, e centena de milhares, que é a classe dele. Se eu pensar em milhões, a primeira é unidade de milhões, dezenas de milhões e centenas de milhões. Ah, tem centenas de milhões. É esse conceito. Legal? Olha que chique. Se eu fosse falar este número, né? Então, olha, é 132 milhões 573 milhares ou 1.801, posso dizer unidades ou simplesmente 801. Então podia dizer, ó, 132 milhões 573 mil 801. Legal? Gente, é isso. Foi uma honra aí. Forte abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Falou!